Nos vídeos sobre 5 Pro, nas legendas que você pode ver abaixo, eu sempre escrevo as palavras que você deve procurar na interface em letras maiúsculas. Por exemplo, clique com o botão direito no cabeçalho de qualquer coluna e selecione Personalizar colunas. Personalizar colunas. Depois, em Parâmetros de atividades, abra a parte Atribuições. Atribuições. Em Atribuições, selecione Recursos 3D e passe para o lado direito. Isto porque eu senti uma certa dificuldade em localizar comandos que eu conhecia em inglês, devido, em alguns casos, à tradução para o português. Pelo menos, personalizar colunas, que em inglês é Customize Columns, foi muito bem traduzido. Alguém pode me informar se já existe na língua portuguesa o verbo customizar? Mas vamos voltar ao assunto. No vídeo anterior, a nossa ideia era mostrar como fazer um cronograma como se fosse o Synchro Scheduling, que é um programa gratuito. Por isso, eu retirei a coluna Recursos 3D na lista de tarefas do gráfico Gantt. Mas agora voltamos com esta coluna. Existem várias maneiras de vincular 3D e cronogramas para começar a entrar no mundo 4D. Ainda em personalizar colunas, mova Recursos 3D para ficar junto à coluna Nome. Clique no botão para cima 6 vezes. Clique OK. Ajuste a lista de tarefas no gráfico de Gantt. Também eu vou voltar a fixar as janelas do navegador. Outra coisa que devemos fazer é trazer de volta a janela 3D usando datas e suas 3 dimensões. No grupo de ferramentas comuns do navegador, escolha 3D. Ligar o tempo, ou seja, a quarta dimensão com o 3D, é a porta de entrada para o mundo do BIM 4D. De fato, com o Synchro ainda vamos mais à frente e avançar pelo mundo do BIM 5D também. Aguardem. Se sua janela 3D usando datas ainda está com o modelo da casa, vamos precisar importar o modelo outra vez. Minha ideia é que em vídeos futuros possamos usar alguns equipamentos na animação 4D. Na instalação do Synchro Pro foram copiados no seu HD alguns equipamentos, todos eles tendo o metro como unidade. Ao importar o arquivo PDF 3D da casa, precisamos alterar sua escala para metro. É possível reescalar o modelo aqui mesmo. Mas, para seguirmos um fluxo mais uniformizado entre nós, vamos eliminar este modelo e importar outra vez na escala correta. Na janela Objetos 3D, selecione casaaditivocad.pdf e tecle Delete. Isto abre a caixa de diálogo Apagar objetos 3D. Se já houvesse qualquer vinculação tarefa-recurso, você seria avisado também nesta caixa. Clique OK.
Sugiro que você baixe outra vez o arquivo PDF da casa no meu OneDrive. O link está na descrição deste vídeo. No menu Arquivo, selecione Importar 3D. Selecione o arquivo Casa Aditivo CAD PDF. Na primeira caixa, clique em Avançar. Na segunda caixa também. É nesta caixa que definimos a posição, a escala e a rotação do modelo. Na escala, digite 100 nos 3 eixos. E clique em Importar. Aceite a opção Atribuir Novo Recurso. Clique em Avançar. Aqui definimos a empresa, o nome e o tipo do 3D. O tipo pode ser equipamento, humano, localização e material. Deixe material. Clique em Avançar. Como não temos nenhum outro material importado e queremos a estrutura do material em árvore, selecione a terceira ou a quarta opção. E clique em Concluir. Não se preocupem com essas advertências. São os traços e textos do grid de colunas do arquivo BIM usado para gerar este PDF. Clique OK. Clicando com o botão direito na janela 3D, podemos fazer uma medição para verificar a escala. Selecione Medida de Distância. Clique no Snap de pontos. – 2,9 metros indica que a escala está certa. Use a tecla F5 para dispensar qualquer cota existente. Vamos organizar a lista de recursos minimizando todas as partes do modelo 3D. Este arquivo foi composto a partir de vários arquivos referenciados. O arquivo A_ter.dgn, a coberta, a primeiro andar. E o arquivo mesh de estrutura, que tem mais 3 referências. Podemos fazer a mesma coisa na janela Objetos 3D. Agora vamos abrir mais 2 janelas do navegador. A janela Perfis de Aparência e a janela Filtro 3D. Elas fazem parte do grupo Visualização 4D. Os perfis de aparência são configurações da aparência de determinado recurso quando ele é usado no Syncro. Esta tabela do help do programa sumariza todos eles. Existem 5 perfis de aparência pré-configurados no sistema.
Apagar, instalar, manter, neutro e temporário. O perfil instalar é o mais usado, porque se refere à construção. Antes do tempo da tarefa, o recurso não aparece. Durante o tempo da tarefa, o elemento aparecerá com a cor verde. Depois do tempo da tarefa, o elemento continua aparecendo em sua cor original. No caso de reformas, perfil manter, os elementos a serem mantidos sempre aparecem, mas durante o tempo da tarefa, eles ficam na cor amarela. Os elementos com perfil neutro podem nunca aparecer ou sempre aparecer em sua cor original. Se um recurso neutro for associado apenas a tarefas com perfil neutro, ele nunca será visível. Mas, se ele for associado a uma ou mais tarefas, depois de uma tarefa instalar ou manter, então ele sempre será visível. No perfil apagar, o objeto sempre fica visível antes do tempo da tarefa, passa para a cor marrom durante a tarefa e desaparece ao final da tarefa. O elemento temporário só aparece durante o tempo da tarefa e na cor azul. Você pode criar seus próprios perfis clicando com o botão direito aqui e escolhendo adicionar. A configuração é bem fácil. Defina a aparência do início, a aparência ativa com a tarefa ativar e a simulação do crescimento, e além da aparência final. Você pode remover perfis que você criou. Botão direito no perfil, excluir. Confirme a exclusão. Mas não poderá apagar nenhum dos 5 perfis default. Entretanto, você pode editar os 5 perfis padrão. Basta selecionar a característica e modificar. Interessante, e vamos explorar em outros vídeos, é que os perfis, os que você criar, podem ter subperfis. Apagando o perfil principal, os perfis secundários serão apagados também. É o que diz esta mensagem aqui. Agora vamos ver a janela Filtro 3D. Dos 3 filtros default, vamos escolher 3D Object Filter. Depois você pode ativar o filtro na janela selecionada. Ou ativar todas as janelas 3D. Uma vez ativado o filtro, todos os elementos desaparecem. Você pode também desativar tudo na visualização 3D selecionada.
Vamos deixar o filtro ativado na janela 3D. A janela Filtros 3D abre com 2 abas internas e você pode ativar mais 7. São abas para o controle dos filtros. Desabilitando 3D, você desabilitou todos os filtros. Com a aba 3D ativada, você vai poder direcionar a aplicação do filtro. Clique em um quadradinho qualquer para desativar o filtro nos elementos correspondentes. A referência do arquivo mestre de estrutura, por exemplo. Levels, nesse caso, é a representação do terreno. É apenas um retângulo. Expandindo o S-mestre, podemos ativar ou desativar o filtro em cada elemento da estrutura. Na fundação, deixei ativado apenas os elementos da fundação. É a partir desta situação que começa o nosso cronograma. Nossa primeira tarefa será a construção da laje do chão. Esta laje aqui. Para ir conferindo como está ficando as atribuições dos recursos 3D ao cronograma, eu vou deixar visível toda a estrutura. Depois abrimos a janela Recursos. E novamente está toda expandida. Ou pelo menos toda a estrutura está expandida. Este será um 4D simples, com os elementos evoluindo em bloco. Então eu vou fechar as denominações principais dos elementos. Na fundação, vamos precisar apenas da laje slab, que é uma peça única, e podemos de imediato vinculá-la à tarefa chão. Esta é a primeira tarefa aqui. Na tabela, os recursos 3D ficarão nesta coluna. Recursos 3D. Podemos arrastar a 3D Class Job da janela Recursos para esta coluna. A laje aqui embaixo desapareceu, mas não por causa do filtro, e sim porque não está no tempo dela aparecer. Observe que nesta classe de elementos existe apenas um elemento. No diagrama, a tarefa ganha um ponto verde no canto superior direito. Digamos que isto conclui a fundação e podemos passar para a estrutura do prédio, do térreo. No térreo, vamos reunir as classes vigas, colunas e freeforms. Freeforms são os suportes que colocamos nas colunas da garagem. E as lajes slab. Vamos arrastar as colunas para a lista de recursos do Gantt. Desta vez foram 18 elementos. Observe que as 18 colunas também sumiram aqui. 18 elementos mais um do chão, as tarefas sumaram e mostram 19 elementos. Podemos fazer diversas associações à mesma tarefa. Por exemplo, as lajes, nesta tarefa, as vigas, aliás, e as lajes também. Que desapareceram na vista 3D. A escada eu fiz no desenho de arquitetura do térreo.
Então precisamos ir no filtro 3D para desativar e ela poder aparecer aqui. Filtro 3D. Referência a térreo. Classe triforma é a escada. Vamos deixar ativado. De volta à janela recursos. A térreo. Arrastamos a classe triforma para a lista de tarefas. Na linha escada. De volta aos elementos do térreo, agora vamos trabalhar no piso superior, na verdade. Proceder da mesma forma como realizada no piso térreo. Trazer as colunas, depois trazer as vigas e lajes que vão para a mesma célula na lista de tarefas. Ao colocar as lajes do térreo, o preenchimento com vermiculita foi junto. Vamos deixar assim mesmo e mostrar como corrigir no próximo vídeo. Este aqui já está ficando longo demais. Estes três elementos pequenos deveriam estar juntos com as colunas do térreo. Que arrastamos para linhas colunas do térreo. Bom, uma vez que todos os elementos sumiram por causa da associação, não por causa do filtro, podemos fazer o tempo passar para ver o que acontece. Observe que os elementos aparecem no seu tempo com a cor verde. Depois ficam na cor normal. Com isto, praticamente finalizamos a estrutura. Pausa. Vou recolher esta janela para ganhar mais espaço. E podemos mover a linha do tempo à vontade. Este botão move a linha do tempo para o início do projeto. Podemos alterar o perfil de aparência destas tarefas. Acessamos a janela Perfis de aparência, perfil Instalar. Vamos alterar a simulação de crescimento. O tipo nada é este de aparecer o elemento inteiro de uma vez.
Tem vários tipos que você pode tentar. Selecione de baixo cima e rode a animação outra vez. Cada passo destes corresponde a um dia. Como todas as tarefas estão com 5 dias, as tarefas se completam em 5 passos. Veremos mais tarde na playlist como ajustar esta variação. Continuamos no próximo vídeo com a correção e o restante do cronograma.